Olá, eu me chamo Franciele Bandeira. Hoje gostaria de lermos aqui Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao 16. E depois vamos comentar sobre o assunto que está sendo falado aqui, tá bom? Jesus e as crianças tem um título, né? Para a gente entender um pouquinho mais. Diz assim, Marcos 10, versículo 13 ao 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços e impôs-lhe as mãos e as abençoou. Amém. Quando nós lemos os evangelhos, parece existir uma linha reta e plana do comportamento do Senhor, contrastando com uma linha tortuosa dos discípulos. Eventualmente eles erravam por falta ou excesso de zelo, e nós não somos diferentes. Por isso é sempre bom questionarmos se nosso modo de agir está servindo de auxílio ou empecilho ao Senhor, a sua obra, a salvação de pecadores e seu acesso à sã doutrina. Veja o caso de Pedro. Depois de Jesus revelar que seria rejeitado, morto e ressuscitaria, Pedro o chamou à parte e disse, começou a repreendê-lo, dizendo que aquilo não ia acontecer. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Tomar a própria cruz não tem nada a ver com suportar algum problema ou enfermidade nesta vida. Tem a ver com considerar-se morto, como Jesus, que estava prestes a morrer. Significa negar-se a si mesmo para não ter mais opinião própria, além daquela ditada pela palavra de Deus. Sempre que nós opomos ao ensino do Senhor, se opomos ao ensino do Senhor e sua palavra, para fazer prevalecer as nossas opiniões, estamos sendo um estorvo e a ele e a sua obra. Aqui vemos os discípulos com a melhor das intenções, sendo um empecilho. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixe vir as minhas criancinhas, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços e impôs-lhe as mãos e as abençoou. Marcos 13 ao 16. Isto serve de consolo aos pais, que podem ter a certeza de que seus pequenos têm um lugar garantido na presença do Senhor. Quando ele estava na terra, esse lugar era em seus braços aqui. Agora, para abortados e crianças que morrem, esse lugar é nos mesmos braços no céu. Crianças nascem pecadoras, como qualquer ser humano, mas o sangue de Jesus foi suficiente para cobri-la os seus pecados, caso elas não tenham idade para entender e crer. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, disse Jesus. O mesmo vale para os deficientes mentais. Aqui foi mais um vídeo comentando sobre essa passagem de Marcos 10, versículo 13 ao 16. Esse comentário foi escrito por
Mário Persona. Tchau, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.